E, meus irmãos, quando nós vamos analisando os versículos posteriores ao versículo 27 de Efésios 5, nós vemos que Paulo ele vai entrar em um mistério tremendo, né? Mistério do mistério. Por quê? Porque no versículo 31 e 32 ele diz: grande é esse mistério, se referindo a Cristo e à igreja. Dentro das recomendações ou dos conselhos que ele está dando dentro do capítulo 5, que é os conselhos matrimoniais conjugais, ok? E aí no versículo 31 ele fala: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, ok? Né? Essa comparação que o apóstolo Paulo faz entre Cristo e a igreja, dentro de uma união conjugal, é tremenda. Por quê? Porque se você for analisar o contexto, né, lembrando sempre da regra da exegese, que texto sem contexto gera pretexto para heresia, você observa que ele está ali falando o quê? Falando das obrigações, né, do homem e das obrigações, né, da mulher. O homem ele compara com Cristo e a mulher ele compara com a igreja. Ele fala: assim como Cristo amou a igreja e se deu por ela, né? Assim também vocês, maridos, ou você, marido, né? Tanto no singular como no plural, porque é amplo, né? O conselho de Paulo abrange. Aí ele fala: assim como Cristo amou a igreja e se doou por ela, vocês também devem fazer da mesma forma para com as vossas esposas, ok? Ou para com a vossa esposa no singular. E assim também a mulher, assim como a igreja está sujeita a Cristo, aí Paulo fala: se sujeitai vós também, mulheres, aos seus próprios maridos, ok? Então essa é a recomendação. Mas quando ele chega no versículo 31 e 32, parece que um leque é aberto, uma revelação, porque ele vai citar em um versículo antes, um versículo anterior, perdão, versículo 30, ele cita Gênesis 2:24, Bereshit 2:24, quando Deus fala: portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí Paulo pega esse texto e aplica para a igreja e para Cristo, dando a entender de forma simplória, claro, porque esse assunto é um assunto que requer muita dedicação, né? Um debruçamento de forma mais aprofundada. Ele diz assim, é o que ele deixa entender: assim também será a unidade entre Cristo e a igreja, dando a entender que ambos serão um só, ok? No sentido de uma só carne. E ele chama essa unidade de Cristo com a igreja de mistério também. Olha que tremendo. Então o mistério de Cristo ou de Deus não é somente a unidade da igreja, que é composta por gentios e judeus. Não. O mistério também de Deus é a união entre Cristo e a sua igreja, a sua noiva. Tá? Isso é fantástico. E nós vemos isso com muita maestria da parte do apóstolo Paulo em Efésios 5, versículo 31 ao 32. Esses são um dos mistérios, ok? O outro mistério que nós encontramos no Novo Testamento, lembrando que esse vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior, que está falando sobre o mistério da unidade revelada, ok? Lição 9 da Escola Bíblica Dominical, do segundo trimestre de 2020, ok? Que tem por título aí: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o segundo vídeo, ok? Então, o terceiro mistério aí que nós encontramos, são muitos mistérios, né? Dentre as páginas do Novo Testamento, né? Do Neotestamentário. Mas um dos mistérios também
que nós encontramos no Novo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, é o mistério da ressurreição e glorificação, que Paulo pontua também com muita maestria no capítulo 15, versículos 51 e 52 de 1 Coríntios. Ok? Quando ele fala, né? Vamos ler lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, ele diz assim, eis que vos digo um mistério. Que mistério que é esse? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Esse é o mistério. Ok? Não só a transformação, como também a ressurreição. Por que eu sei disso? Porque esse texto aqui do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, está intrinsecamente ligado com Apocalipse capítulo 10, ok? Versículo 7 e Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 18, que vai narrar também o mistério de Deus. E lá em Apocalipse fala mistério de Deus, que foi anunciado, vamos ver, Apocalipse 10, versículo 7, vai dizer o seguinte, olha que interessante. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, isto é, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, olha aí, vai se cumprir o quê? Quando ele tocar a última trombeta, que é a sétima, vai se cumprir então o mistério de Deus. Que mistério que é esse, irmãos? Que mistério que é esse? Aí o apóstolo João que vai dizer o seguinte: segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. De quem que João está se referindo? Aos profetas do neotestamentário, isto é, do Novo Testamento, ou do Antigo, do Veterotestamentário? Ok? Então, cabe aí uma analisada mais aprofundada. Mas não deixa de ser um mistério de Deus, que se cumprirá, ou que se cumprirá, mediante o soar da sétima trombeta, que é a última trombeta de Apocalipse. Parece que tem um paralelismo aí, né? Entre esse mistério aqui, dentre a última trombeta, né, do Apocalipse, com a última trombeta lá de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Há alguns teólogos que dizem que não, mas há um paralelismo muito forte, porque tanto lá como aqui acontece mistério. E que mistério que é esse? No meu entender, irmãos, uma observação minha, né? Vale ressaltar isto. Esse mistério aqui é nada mais, nada menos do que a glorificação. Primeiro, a ressurreição, glorificação, que é a transformação dos nossos corpos, e a unidade entre Cristo e a igreja. Ok? É isso. Então, logo, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, Apocalipse 10, 7 e Apocalipse 11, versículo 15 ao 18, estão intrinsecamente ligados com Efésios 5, versículo 31 e 32, que é a unidade não da igreja, que se dá entre gentios e judeus, que é o que o autor da lição está falando, mas sim a unidade entre a igreja e Cristo. Existem essas duas unidades. A unidade composta entre gentios e judeus, que é a que nós vivemos hoje, que já foi cumprida e revelada desde os tempos dos apóstolos, né? O tempo da igreja primitiva, e o que há de ser revelado ainda e cumprido, que é mediante o soar da sétima trombeta, conforme Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Ok? Então, esse é um dos mistérios também. A ressurreição versus glorificação. Tá? Então, nós vemos que existe vários mistérios na Bíblia. Ok? Vários mistérios. Mas, continuando nos pontos principais da revista, vamos ver aqui, que interessante, né? Tópico 1 aí, ó, o mistério oculto no Antigo Testamento. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários
delas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Aí, ó, o tópico 1.1 vai falar o conceito bíblico de mistério, nós já lemos, né? Depois, o desconhecimento do mistério da parte dos personagens do Antigo Testamento era desconhecido no sentido de, como eu falei no início, no outro vídeo, né? De terem a compreensão exata, né? A complexidade, vamos dizer assim, né? Ou no que tange aí a completude, não sei se é esse o termo, mas os irmãos me entenderam. Isto é, a totalidade. Eles conheciam na totalidade, mas conheciam em partes, ok? Tópico 1.3, o mistério e os profetas da antiga aliança. Nós observamos que quando Deus escolhe Abraão, os profetas também, etc., nós vemos que Deus sempre anunciou isso, a salvação dos povos, tribos e línguas. Deus nunca, isso eu falo com muita propriedade e com conhecimento de causa, nunca se limitou a Israel étnico, né? Existem muitos teólogos na atualidade que acham que o plano de Deus só girou em torno de Israel. Não. Ok? E que a princípio ou a priori, né, perdão, o plano de Deus estava só ali, focado ali. E que se o povo não tivesse rejeitado Jesus, era só com eles. Não, não é isso. A Bíblia ensina que a salvação, ela foi elaborada antes da fundação do mundo. A revista vai falar sobre isso, que Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva, quando eles comeram lá do fruto proibido, porque Deus já sabia que eles iriam pecar, porque Apocalipse 13, versículo 8 vai dizer que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, quer dizer, o plano de Deus já havia sido arquitetado e elaborado antes mesmo deles existirem, isto é, Adão e Eva. Deus já havia elaborado todo o projeto, ok? E no projeto de Deus, Cristo já havia morrido. Por isso, desta afirmativa, ou desta afirmação de João, no capítulo 3, versículo 8, que diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Sabemos que, ao certo, Jesus morreu há 2020 anos atrás. Mas no plano de Deus, Cristo já havia morrido há muito tempo. Ok? Por quê? Porque o projeto de Deus transcende o tempo, o cronos que nós, estamos inseridos, ou no qual nós estamos inseridos. Transcende. Por quê? É de eternidade a eternidade. O plano de Deus não está sujeito ao tempo, por mais que ele se deu no tempo, conforme Gálatas 4, versículo 4, que diz que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para nascer de uma mulher debaixo da lei, para remir os da lei, os debaixo da lei. Não só remir os que estavam debaixo da lei, mas a todos quanto cresce no seu nome. Ok? Então o plano de Deus foi dado desde a eternidade. E aí quando Deus escolhe, vocaciona os personagens do Antigo Testamento, ele faz essas promessas. Principalmente em Abraão, em Gênesis 12, versículo 3, quando ele fala: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois ele reforça isso em Gênesis 22, 18. Ele fala por intermédio do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 10, capítulo 49, versículo 6, e aí vai, irmãos, principalmente o livro de Oséias, né? O livro de Oséias é o livro mais fantástico em relação ao plano que Deus tinha para com os gentios de salvá-los. Nós vemos isso com muita maestria. Aí entra o estudo das duas casas de Israel, ok? Para Deus alcançar os gentios foi necessário vamos dizer assim, uma estratégia, ok? E que estratégia foi essa? Foi de Deus espalhar as 10 tribos de Israel no meio dos povos,
ok? E de misturá-los. Daí a conotação gentios, né? Povos misturados, povos que não são israelitas, ok? Que são miscigenados, né? Vamos dizer assim, são uma mistura, entendeu? De raça, de cor, enfim, né? De etnias. Deus espalha as 10 tribos do Reino do Norte em 722 a.C. com esse intuito de posteriormente, futuramente, quando Cristo viesse, resgatasse-os, ok? Isso é um plano, irmãos, tremendo. Uma hora ou outra eu vou fazer esse vídeo aqui no nosso canal sobre o estudo das duas casas. Posso deixar também alguns vídeos de alguns amigos meus que falam sobre isso com muita maestria, com muita dedicação, com muita propriedade. E não é um assunto propriamente nosso, algo da nossa mente, não é algo que tange ao inventário, né, ao imaginário. Não é nada disso, é bíblico e nós vemos isso. Principalmente nas bênçãos de Jacó, antes dele falecer, para os 2 filhos de José. Principalmente sobre Efraim, que posteriormente seria, né, a casa de Israel no que tange o cabeça, né, o responsável. Oséias vai se dirigir às 10 tribos de Israel, se referindo a Efraim. E aí é interessante que quando Jacó vai abençoar Efraim, o que ele fala? Olha, Efraim, você se multiplicará como peixe sobre a terra. Olha que interessante. Eu já vi peixe se multiplicar sobre o mar, mas sobre a terra até hoje eu não vi. Aí quando Jesus vem no Novo Testamento vocacionando os seus discípulos, né, criando ali o colégio apostólico, o que é que ele diz para os discípulos? Principalmente para os pescadores da Galileia, né? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Que homens que seriam estes? Será que estariam relacionados esses homens como peixes sobre a terra, né? Pelas quais Efraim, como peixe, se multiplicou? Tá vendo o mistério? Então, é tremendo, meus irmãos, é tremendo esse assunto, tá? Isso se constitui, ou nisto se constitui, perdão, o mistério de Deus também, que é a salvação dos gentios. Então, Deus na antiguidade, no Antigo Testamento, ele trabalhou nessas preliminares. Para quê? Para salvar os gentios. E aí ele arquitetou todo um projeto para que eles pudessem ser envolvidos, trazidos até sua presença. E Oséias fala isso, ok? Que aonde se dizia, vós não sois povo de Deus, né? Deus será louvado, Deus será exaltado, Deus será achado. Aí Deus fala por intermédio de Oséias, eu fui achado por um povo que não me buscava. Entendeu? Onde se dizia, vós não sois povo do Senhor, se dirá, vós sois filhos de Deus, vós sois povo de Deus. Ali está se referindo aos gentios. E como? Por intermédio da casa de Israel, né? Ou casa de Efraim, casa de José, que seria dispersado sobre as nações. E que sumiria. Por que sumiria? Porque se misturaria. Perderiam sua originalidade no meio dos povos, tribos e línguas. Mas o Senhor conhece e o Senhor resgata. É por isso que Jesus fala, né? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele fala ovelhas perdidas, ele está se referindo aos gentios, propriamente dito. Não só aos judeus. Ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Como não receberam ele vai para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que é os gentios. Ok? Que estão como ovelhas desgarradas, dispersas. E ele vai atrás, né? Porque ele é o bom pastor. Amém, meus irmãos? Eu vou dar continuidade depois nesse assunto. Mas é isso, o mistério de Deus aqui na lição se constitui, né?
a unidade entre judeus e gentios, ok? E aí nós vemos que no Antigo Testamento essa ideia não era muito difundida, né? Não era muito conhecida. Porém, os personagens que compõem o Antigo Testamento já haviam sido usados pelo Espírito Santo para proferir a salvação dos gentios, que posteriormente, com o advento da graça, com o advento da vinda do Messias, seriam alcançados pelo Evangelho. Tá? Então, continuando aí, para nós finalizarmos, o mistério revelado no Novo Testamento, tópico 2. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Então, no Novo Testamento, Deus faz questão de revelar, principalmente ao apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo era um conhecedor, né, afinco do Antigo Testamento. É do conhecimento de todos, eu creio, que o apóstolo Paulo foi fariseu segundo a lei, né? Zeloso de Deus. Foi um homem que conheceu com muita maestria o Antigo Testamento. E quando você lê, irmãos, as cartas de Paulo, ele cita as passagens que diz respeito à salvação dos gentios, na sua maioria. Ele cita Isaías, ele cita Oséias, ele cita Daniel, ele cita um monte de profetas, porque ele conhecia, ok? Ele conhecia. E ele fala com muita ênfase, né, sobre esse assunto, que a ele foi revelado pelo Senhor Jesus por intermédio das Escrituras. Lembrando que a revelação, ela vem pelo Espírito e vem também pela palavra, ok? Como nesse período ainda estava havendo a composição do cânon do Novo Testamento, Jesus deu mais ainda a revelação a ele, para que pudesse ficar claro e notório a todos nós que o mistério de Deus, né, revelado, era a salvação dos gentios e judeus, ok? A unidade, a formação de um só corpo, conforme ele pontua no capítulo 2 de Efésios, tá? Aí tópico 2.1 fala revelado aos apóstolos e profetas, ok? E profeta. Aí depois nós temos o mistério oculto revelado, tá? E é isso, irmãos. O mistério pré-estabelecido por Deus, lembrando que esse plano, esse projeto foi estabelecido por Deus antes mesmo da fundação do mundo, tá ok? Deus estabeleceu esse plano porque a vontade dele era que todos que crescem no Senhor Jesus fossem salvos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, quando fala mundo, fala todas as pessoas, de todas as tribos, línguas, de todas as nações, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 1, versículo 11 e 12. E ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus abençoe meus irmãos e a paz do Senhor Jesus.